Nunca mais diga: não cai uma folha que não seja da vontade de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu amigo e minha amiga, espero que você esteja bem, junto com seus familiares, com muita saúde, com muita paz e com as bênçãos de Deus e a sua proteção. Eu gostaria de chamar a atenção nesse vídeo a um jargão que é muito utilizado por muitas pessoas e que alguns pensam até que ele se encontra na palavra de Deus, na Bíblia. É o jargão que diz assim: não cai uma folha sem que seja a vontade de Deus. Este jargão, esta frase está completamente errada, meu amigo. E você não vai encontrar na Bíblia. Esse jargão, na verdade, é um pensamento de algumas doutrinas, segmentos religiosos, algumas doutrinas religiosas que acham que tudo que o homem faz de bem ou de mal é vontade de Deus que assim seja. Eu gostaria de chamar a atenção ao seguinte fato: você acha mesmo que se Deus, por exemplo, quisesse que tudo acontecesse como acontece, ele diria assim, por exemplo: não matarás? Não matarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Se todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, mesmo que seja a permissibilidade, que tem muita gente que mistura a permissibilidade de Deus, ele permitindo muitas coisas, com a vontade de Deus, e juntam os dois termos como se fosse vontade permissiva. Não existe essa tal vontade permissiva. A vontade não está diretamente ligada à permissibilidade. Por exemplo, você gostaria que alguém assaltasse a sua casa e você ficasse olhando, permitindo que isso acontecesse? Você acha certo isso acontecer na sua casa, alguém assaltar o seu lar e fazer mal à sua família e você ficar olhando, permitindo que tudo aconteça? Pode ser até que você permita, por medo de enfrentar um marginal, você tenha o receio de enfrentá-lo para que não aconteça algo com você. E você não tenha coragem de enfrentá-lo para proteger a sua família. Mas com certeza não é da sua vontade que isso aconteça. O homem foi criado por Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso está nas Escrituras Sagradas. E com certeza, Deus tem a sua vontade e tem também a sua permissibilidade. Algumas pessoas dizem o seguinte, algumas correntes religiosas: ou você é calvinista ou você é arminiano, referindo-se às doutrinas inventadas pelo calvinismo, por João Calvino, ou então por Jacó Armínio. Mas todos dois viveram no século XVI. João Calvino nasceu em 10 de julho de 1509 e morreu em 27 de maio de 1564. Jacó Armínio nasceu em 10 de outubro de 1560 e morreu em 19 de outubro de 1609. João Calvino deixou registrado o ensino que tudo o que acontece é vontade de Deus, em virtude de sua soberania. Minha observação: Deus é soberano até em haver criado o homem com a capacidade de escolher, ou seja, com o livre-arbítrio. Jacó Armínio deixou registrado o ensino, que já constava na Bíblia, referente ao livre-arbítrio, porém ensinava muitas heresias. Dentre elas, a que o convertido ao Senhor Jesus Cristo pode perder a salvação da alma. Minha observação: encontramos na Bíblia o ensino do livre-arbítrio, porém, de acordo com a Bíblia, o salvo de verdade jamais poderá perder a salvação da alma.
Eu gostaria de perguntar a essas pessoas o seguinte: antes de Jacó Armínio e João Calvino nascerem, a Bíblia já estava escrita? Certamente. O último livro escrito da Bíblia foi o livro do Apocalipse, no ano 100 depois de Cristo, no primeiro século depois do nascimento do Senhor Jesus, na ilha de Pátimos por João, o apóstolo. Então, no século XVI, a Bíblia já existia, antes de Jacó Armínio e João Calvino nascerem. Então, quando alguém perguntar a você, você é calvinista ou arminiano? Você diga, nenhuma coisa nem outra. Eu sou da Bíblia, porque a Bíblia veio antes de Jacó Armínio e de João Calvino, com certeza. Então, baseado nessas afirmativas, sabemos o seguinte, que a vontade do homem, na verdade, na maioria das vezes, não é a vontade de Deus, meu amigo e minha amiga. Por exemplo, Deus diz, não matarás, e o homem mata. Se alguém mata outra pessoa, ela está tirando o direito dessa pessoa viver mais tempo aqui na Terra. Está tirando a vida de uma pessoa antes do tempo e vai responder diante de Deus por esse pecado. Então não é da vontade de Deus que você mate. Então muitas pessoas matam. Então isso não se aplica, esse jargão, com relação à vontade de Deus, porque Deus não quer que mate. Ponto final. A permissibilidade de Deus tem a ver com o livre-arbítrio que a Escritura sempre ensinou antes de Jacó Armínio e antes de João Calvino. Porque Deus apresenta dois caminhos. Vejamos dois versículos referentes ao assunto. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. Em João, capítulo 14, versículo 6, diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho para baixo, onde o Senhor Jesus Cristo disse que é largo, espaçoso e conduz à perdição, e o caminho estreito, que é para cima, que é para o céu, onde poucos encontram esse caminho. E o Senhor Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho. Ele apresenta o caminho verdadeiro, o caminho para cima, da porta estreita. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não diz um dos caminhos, ele disse, eu sou o caminho. O artigo é definido. Ele se colocou como Filho de Deus, como Deus o Filho, como o caminho para cima, para o céu, para a salvação, para a vida eterna. Só Ele é, e ponto final. Agora, por livre escolha ou livre arbítrio, que é a mesma coisa, o homem escolhe se vai querer seguir esse caminho ou o caminho da porta larga, que são muitos os que passam por ele, segundo o Senhor Jesus Cristo. Então a permissibilidade de Deus é para todos, porque Deus não criou robôs. Deus permite que todos os homens escolham o seu caminho, faça o que quiser. Mas cada um terá que responder a Deus, diante de Deus, por suas escolhas. Se você escolhe o caminho do mal, você vai responder diante de Deus por isso. Não adianta ficar apontando para outras pessoas que fazem coisas erradas, como se isso fosse fazer com que você tivesse isenção diante de Deus, diante dos seus pecados. Porque isto não vai acontecer. Quando você chegar diante de Deus, se você quiser, eu não sei nem se você vai ter possibilidade
de dizer alguma coisa, porque Deus é o Todo-Poderoso e Ele julga com justiça. Então, o que Ele decidir, o que Ele disser, é correto. A justiça do homem é corrupta muitas vezes, mas a de Deus não. A justiça de Deus nunca falha. E se você pudesse chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não segui o teu caminho porque eu conheço fulano de tal que faz tal coisa e diz que é religioso, que diz que é assim, que é um homem que pertence a ti, que é uma mulher que pertence a ti, faz aquilo. Que tolice, meu amigo, minha amiga. Eu acho que você já está sabendo qual seria a resposta de Deus para você, automaticamente na sua mente. Eles responderão por eles mesmos e você responderá por você, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está nas Escrituras isso. Veja em Romanos, capítulo 14, versículo 12, que diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso é uma coisa muito séria, meu amigo e minha amiga. Não tem para onde correr. Então, não queira atribuir as coisas que acontecem erradas neste mundo como se fosse vontade de Deus, porque na verdade não são. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Veja em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Não foi à toa que Ele mandou Jesus Cristo ao mundo para morrer numa cruz, para derramar o seu sangue como único pagamento por todos os teus pecados e os meus. Veja o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz: mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele fez isso porque você não pode, nem eu podemos, pagar os nossos pecados, porque somos pecadores. Diante de Deus, seja qual for a sua religião, o seu segmento religioso, a sua crença, não importa. Todos estão debaixo do pecado, porque todos pecam. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz que Deus procurou um só justo na terra, não encontrou nenhum. No versículo 23 ele diz: porque todos pecaram. Todos inclui você, eu e qualquer um que seja, qualquer líder religioso, qualquer pessoa que você imaginar na sua mente, que já existiu desde o começo do mundo, desde Adão, até o último que irá nascer e vai morrer, e irá morrer também. Todos erram, todos são pecadores. Veja o que diz em Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 12 e 23. Como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande. Primeiro porque respeita a sua vontade. Ele não quer que você seja um robô, como muitos segmentos políticos quer que o homem seja. Ou seja, faça tudo de acordo com a vontade do governante. Não é assim no governo de Deus. Tanto que Deus poderia fazer com que os anjos
que foram criados antes do homem fossem como robôs, fossem programados para fazerem somente a vontade de Deus. Deus criou todos com livre escolha, ou seja, livre arbítrio. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, mesmo aquelas pessoas que querem mudar essa realidade, não querem admitir por questão de orgulho religioso, sabem que decidem as coisas por livre escolha. Por exemplo, você só sai da sua casa se você quiser, se não quiser você não sai. É uma escolha sua. Então Deus criou também os anjos com liberdade de escolha. Tanto que 1/3 dos anjos seguiu a Lúcifer. Veja alguns versículos sobre o assunto. Apocalipse, capítulo 12, versículos 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou a posse a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Lucas, capítulo 10, versículo 18. E disse-lhes: eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele era um anjo que servia no céu, junto com outros, com milhares e milhares de anjos que Deus criou para servi-lo. Mas ele decidiu por livre escolha, não por vontade de Deus. Como é que seria da vontade de Deus que os anjos se levantassem contra ele mesmo? Isso não é lógico. Então os anjos se levantaram contra Deus porque quiseram se levantar contra Deus. Não todos os anjos, 1/3 dos anjos seguiu a Lúcifer. E todos... Que tolice, né? Se levantar contra o Criador. E todos foram expulsos do céu. E condenados eternamente ao fogo eterno. Não importa se você acredita ou não. Todos. Os anjos que caíram com Lúcifer, Satanás, que se tornou Satanás adversário, ele não lembrou-se que ele era apenas criatura de Deus e levantou-se contra o Criador. Que tolice! E todos foram expulsos dos céus. Assim também Deus criou o homem com liberdade de escolha. E a grande maioria dos homens, infelizmente, desde o começo do mundo, escolhe se levantar contra Deus. Ou ter Deus apenas como se fosse uma religião. Mas Deus não é uma religião. Deus é o Senhor, é o Criador. Jesus sempre existiu junto com o Pai e o Espírito Santo, conforme está escrito em João no capítulo 1, versículos 1 a 3 e 14. João, capítulo 1, versículos 1 a 3, 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Senhor Jesus Cristo criou os anjos, os planetas, o universo, criou todas as coisas junto com o Pai e o Espírito Santo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus, o Filho, sempre foi o Senhor Jesus, que decidiu, junto com o Pai e o Espírito Santo, descer há 2000 anos para vir a este mundo em carne, para se tornar um homem, Deus se tornando homem, não deixando de ser Deus. Mas ele assumiu uma forma humana, corpórea, apenas para morrer por amor, para morrer por você. Entenda isso, meu amigo. Não deixe para entender isso quando você estiver do outro lado da vida, quando você passar deste mundo para o outro lado. Vamos supor que o que você crê de acordo com a sua religiosidade seja verdade. Tudo bem. Vamos dizer, morreu, acabou-se. Não é? Talvez você creia assim. Ou reencarnação, que não existe em Bíblia nenhuma também, mas vamos dizer que isso seja verdade. Estaria bom para você, se você crê assim, e para mim. Porque quando você morrer e eu morrermos, morreu, acabou-se para os dois. Se houvesse reencarnação, a mesma coisa. Agora vamos supor que você esteja errado, a sua crença esteja completamente errada e a palavra de Deus esteja certa. O que vai acontecer com você? Você já sabe? Pois é. Então a sua crença não terá valor algum diante do que está escrito na palavra de Deus. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus. A morte, ela vem para você, para mim e para qualquer um. E o problema não é a morte, é morrer sem a salvação da alma. Portanto, meu amigo e minha amiga, esse jargão, não cai uma folha sem que não seja da vontade de Deus, está errado. A vontade de Deus é que você seja salvo. A vontade de Deus é que você se arrependa dos pecados e se converta ao Senhor Jesus Cristo. E você tem que fazer isso agora, porque daqui a pouco pode ser tarde demais. Portanto, meu amigo e minha amiga, a morte é uma realidade. O salário do pecado é a morte. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. A não ser aquelas pessoas que serão arrebatadas por terem se arrependido de verdade dos seus pecados e se convertido somente ao Senhor Jesus Cristo, não digo a uma religião ou a uma igreja, não, ou tendo sido batizado em algum lugar, não. Estou falando daquelas pessoas que se arrependeram de verdade e se converteram ao Senhor Jesus. Veja o que vai acontecer, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Judas Iscariotes era um apóstolo batizado, fazia parte da primeira igreja que o Senhor Jesus Cristo fundou com 12 apóstolos judeus, não tinha nenhum romano. Na verdade, Roma perseguia os cristãos e os judeus. Então, na igreja do Senhor Jesus Cristo, ele não fundou a igreja com romanos. Não existe isso. Foi com judeus. Se você não gosta de judeu, você não gosta do Senhor Jesus, que veio a este mundo em carne como judeu, tendo nascido em Belém, da Judéia. E todos os apóstolos eram judeus. Então Judas era um apóstolo judeu que pertencia aos quadros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele era um apóstolo batizado, mas segundo João capítulo 6, versículos 70 e 71, o Senhor Jesus Cristo disse que ele era diabo. João capítulo 6, versículos 70 e 71. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então Judas, na verdade, ele foi para o inferno de fogo eterno, mesmo fazendo parte da primeira igreja que o Senhor Jesus Cristo fundou com 12 apóstolos e sendo apóstolo. Já o bandido, o assassino que morreu ao lado do Senhor Jesus Cristo em outra cruz, não foi só o Senhor Jesus que morreu em uma cruz. O Império Romano, ele crucificava milhares de pessoas todo ano em cruzes. O bandido que estava ao lado do Senhor Jesus também na cruz, que reconheceu que merecia estar ali porque o que ele fez foi muito feio e merecia a pena de morte. Então aquele bandido não tinha igreja, não tinha religião, não era batizado em igreja nenhuma, não era da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas ele fez a única coisa que salva o homem. Ele arrependeu-se de verdade de todos os seus pecados. Como é que eu sei que foi de verdade? Se não tivesse sido, o Senhor Jesus Cristo jamais teria dito a ele o seguinte: hoje estarás comigo no paraíso. E naquele mesmo dia ele foi perdoado dos pecados, foi purificado com o sangue que o Senhor Jesus estava derramando na cruz e entrou no paraíso de Deus naquele mesmo dia. Não ficou dormindo em um túmulo, não reencarnou, não foi para um purgatório inventado por religiões, não. Ele foi direto para o paraíso de Deus. Um bandido, dos piores bandidos que existiam naquela época. Porque ele arrependeu-se de verdade dos seus pecados antes de morrer. Porque depois que morrer não tem mais jeito. Não adianta fazerem rituais religiosos. Quem está dentro do inferno nunca mais sairá de lá. Não pague para ver. Ele arrependeu-se de verdade dos seus pecados e converteu-se diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Não falou com nenhum religioso. Falou direto com o Senhor Jesus. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E o paraíso fica no céu. Ele foi direto para o céu. Confira em Lucas, capítulo 23, versículos 40 a 43. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, meu amigo, você também pode ir para lá. A morte vem, se você quiser ou não. A não ser que você seja um dos salvos no Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, convertidos de verdade ao Senhor Jesus Cristo.
E no advento da volta do Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus, como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, você também naquele dia esteja vivo, você será arrebatado nas nuvens. O encontro vai ser nas nuvens. Por isso que ele disse que qualquer um que disser eis ali o Cristo, não acredite. Porque o encontro do Senhor Jesus Cristo na volta dele, com os salvos, com aquelas pessoas convertidas a ele, será nas nuvens. Ele vai arrebatar, puxar para cima todas as pessoas que estão vivas e aquelas pessoas que morreram, que serão ressuscitadas com um corpo novo. As que estão vivas serão transformadas em um corpo novo, incorruptível, e todos os salvos subirão ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, nas nuvens. Veja os textos. Mateus, capítulo 24, versículo 27. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo, utilizando-se de livre-arbítrio, decidiu pagar todos os nossos pecados com o seu sangue derramado na cruz, com a finalidade de livrar a condenação eterna a todo o que se arrepende do pecado e se converte somente a ele. Em João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao terceiro dia da sua morte, triunfante, o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitando com corpo físico, em carne e ossos. Em Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 47, ele mostrou que ressuscitou com corpo físico. Vamos ler o versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes os foi pregado. Atos,
capítulo 3, versículos 19 e 20.